falar com você sobre ressurreição dos mortos. Aí você diz, não, mas isso não me interessa, pastor, isso é um assunto que não me interessa. Me interessa falar sobre economia, sobre política, sobre futebol, sobre outras coisas, mas ressurreição, não. Olha, eu quero te dizer que isso te interessa sim. Porque você tem parentes mortos e você também vai morrer. Então a esperança de quem morre é a ressurreição dos mortos. Eu vou falar sobre isso porque a Bíblia fala, embora que muita gente não creia. Mas antes mesmo que que eu fale sobre ressurreição para você, eu quero que você assine o canal, se ainda não assinou, e dê o like, mas dê o like, porque dele nós dependemos para levar a palavra, para continuar fazendo vídeos e evangelizando e levando a palavra de Deus às pessoas. Então dê o like, comente e também toque no sininho para você receber sempre um vídeo novo todas as vezes que nós postarmos. Agora, vamos ao assunto. Eu queria chamar a sua atenção do texto que está em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Essa palavra, essa é a definição mais aberta, mais clara que nós temos no Antigo Testamento, embora os judeus, o povo a quem a Bíblia foi revelada, eles creiam na ressurreição. Tanto é assim que eles tinham muito cuidado com os corpos. Abraão teve todo o cuidado e comprou o campo de Macpela para sepultar sua esposa, onde ele também foi sepultado, onde os seus filhos foram sepultados. E Jacó foi trazido pelos seus filhos do Egito para ser sepultado ali, e também José, antes de morrer, ele fez os seus irmãos jurarem que quando Deus os tirasse da terra do Egito, levassem também o seu corpo. Esse cuidado que eles tinham pelo corpo é porque eles tinham a convicção de que ressuscitariam dos mortos. Agora, as três grandes religiões do mundo, elas creem na ressurreição dos mortos. Elas são de origens sionitas, e então elas creem na ressurreição. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Já as religiões orientais, o brahmanismo, o hinduísmo e também o budismo, eles não creem na ressurreição. E eles e mais uma série de filosofias ali orientais, asiáticas, que não creem na ressurreição dos mortos. Eles creem numa purificação e aperfeiçoamento através de sucessivos karmas. Então é um tipo de reencarnação. Eles creem que há uma reencarnação, a pessoa pode reencarnar em outro corpo e viver outra vida, e assim ele vai pagando e descontando até de chegar à perfeição. Por milhares de anos ele chegar à perfeição. Essa é a crença das religiões orientais, com algumas variantes, mas na verdade eles creem dessa maneira. E há também o espiritismo, principalmente o kardecista, eles creem na reencarnação. Porém, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos.
A ressurreição de Jesus Cristo é a grande vitória de toda a ressurreição. Porém, de todos que têm esperança na ressurreição. Porém, a ressurreição, ela não se dá num momento só. Ela tem fases diferentes. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre a ressurreição dos fiéis, dos salvos pela graça de Deus, salvos em Jesus Cristo. Mas hoje esse texto está falando da ressurreição em geral. Ela está falando da ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Mas que morte há havendo ressurreição? É que a alma humana, ela não pode ser extinguida. Quando a Bíblia fala da morte da alma, a alma que pecar, esta morrerá, ela está se referindo à vida, à separação de Deus. Quando a alma se separa de Deus, que é a essência da vida, então isso representa a morte, sofrimento eterno. Por isso é muito importante conhecer as Escrituras. Quando Jesus estava falando com os saduceus, uma classe de religiosos que não criam na ressurreição dos mortos, ele disse: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Acreditem que a maioria das pessoas não querem pensar em ressurreição porque não querem pensar na morte. Só que a morte está aí muito presente. Todo dia morre muita gente e uma hora um de nós vamos morrer também, porque ninguém fica aqui para virar pedra e nem a história. Nossa história passa e nós morremos, e a nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou primeiro, para que nós pudéssemos também ressuscitar. Agora vamos falar de algumas ressurreições. Por exemplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas ressurreições de pessoas, mas são ressurreições naturais. Aquelas pessoas ressuscitaram momentaneamente, mas depois morreram de novo, e aí morreram definitivamente. E então só a ressurreição é que vai os trazer de volta. Então, essa ressurreição, como nós vemos no Antigo Testamento, algumas, e no Novo Testamento, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles operaram milagres e Deus ressuscitou pessoas, como é o Lázaro de Betânia, como é a filha de Jairo, como foi o filho da viúva de Naim, como foi Dorcas, e o jovem que lá em Mileto, ele caiu e morreu, e Paulo o ressuscitou ali, Deus ressuscitou através de Paulo. Essas pessoas, elas tiveram uma ressurreição momentânea, mas elas voltaram e morreram. E então elas esperam e aguardam a ressurreição. Então, a ressurreição que Daniel está falando aqui é a ressurreição geral. E ele fala que alguns se levantarão do pó da terra, que é onde a pessoa vai parar, a pessoa veio do pó e vai voltar ao pó, e ela se levanta dali. Então, nós temos também, além de religiões que não creem na ressurreição, existem também filosofias, existem também teorias e ideologias que não creem na ressurreição. O ateu, por exemplo, não crê na ressurreição porque ele crê que a alma do homem ela é condensada ao corpo, o corpo morreu, pronto, acabou-se tudo, não existe mais vida depois da morte. Então, ele é daqueles que Paulo diz: comamos, bebamos, é porque amanhã morreremos. Eles creem dessa maneira, porém a alma é imortal, a alma é eterna, ela não morre, por isso ela precisa ser redimida, precisa ser salva, para não ir para o fogo eterno, para a condenação eterna.
Portanto, as pessoas incrédulas, elas não creem na ressurreição. Agora é difícil também a pessoa, o ateu, o ateu profissional, ele passa a vida toda lutando com ele próprio para convencer a si próprio de que não existe Deus, de que não existe vida depois da morte e uma série de coisas. Isso é uma teima constante, é uma luta constante que o ser humano tem, porque dentro dele existe alguma coisa dizendo, existe Deus. Porque você foi criado por Deus. O fôlego de vida que você recebeu veio de Deus. E então isso apela lá dentro de você, dizendo, existe sim Deus. Então o ateu é um teimoso infeliz que passa o tempo todo lutando com ele mesmo para dizer, não existe evidência de que existe Deus. Eu vi um camarada que se declara ateu dizendo, não, esse negócio de Deus é uma questão de fé. E claro que é uma questão de fé. A Bíblia diz que aquele que se chega a Deus deve crer que ele existe. Está lá em Hebreus 11 e versículo 4, 5, por ali. De formas que a ressurreição acontecerá. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos que morreram em Cristo, a ressurreição dos que morreram fiéis, porque a ressurreição, ela, como eu disse, ela não se dará num momento só, se dará em fases. Quando Jesus ressuscitou, logo depois saíram algumas pessoas do túmulo. Saíram de seus túmulos lá em Jerusalém. A Bíblia fala disso. Não foi uma ressurreição real, foi apenas uma transferência que eles tiveram para saírem do Hades, as almas saírem do Hades, para irem para o paraíso, onde vão aguardar a ressurreição geral dos vivos e dos salvos. E também na vinda de Jesus, e esse será o nosso próximo assunto, a ressurreição dos mortos acontecerá quase que simultaneamente ao arrebatamento, mas um pouco antes, e nós vamos falar e trazer alguns textos e detalhes sobre este assunto. Portanto, creia na ressurreição, creia na vida, a ressurreição é a vida, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nós agradecemos a você pela atenção ao vídeo, não deixe de dar o seu like. Olha, nós temos aí já várias pessoas, já temos mais de 200 pessoas que visualizam os nossos vídeos, mas os likes são poucos, então dê o like. Não esqueça, quando você começar a ver o vídeo, dê logo o like. É tão fácil, não custa nada, são ali um toquezinho. Se não se inscreveu, se inscreva. A inscrição é só uma vez, não precisa escrever 2 vezes, e então você já é membro do canal, já pode ser um inscrito ao canal, e assim todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você pode aprender algo. Se você já sabe tudo isso que eu estou falando, parabéns, mas nós estamos trazendo a palavra de Deus, estamos lembrando para você, mas eu sei que tem muita gente que não sabe dessas coisas. Estou trazendo a Escritura. Não estou trazendo fofoca, não estou trazendo polêmica. Se eu estivesse tratando de polêmica, de fofoca, eu tinha muitos inscritos, eu tinha muita gente visualizando os meus vídeos, mas eu estou falando a verdade. Estou falando a palavra de Deus, que você tem necessidade dela. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe rica e poderosamente, é o nosso desejo.